professor Jean Brito aqui para responder com vocês processo seletivo, prova de medicina, tá, gente? Seleção do vestibular de medicina da UNIT, uma prova unificada que aconteceu agora, vestibular 2021.2, tá? Nós vamos responder aqui as questões de biologia com vocês. Antes da gente começar, tá, pessoal? Só para dar uma reforçada aqui para vocês, esta prova, ela é uma prova elaborada pela Consultec, já há alguns anos, né? A gente conhece aí essa prova do vestibular da UNIT, elaborada pela Consultec. A prova de medicina da gente é uma prova unificada que seleciona alunos para entrarem, né, nas faculdades de medicina da UNIT, da Universidade Tiradentes, tá? Tanto de Sergipe, como de Alagoas, como também de Pernambuco, tá certo? Então a prova unificada aconteceu agora em julho, certo? Especificamente em julho, e nós vamos responder as questões de biologia aqui com vocês, tá bom? Pessoal, vou começar inicialmente com um texto, esse texto que está aparecendo aí para vocês é um texto para as questões 51 e 52, é um texto que traz informações importantes que a gente vai utilizar para duas questões especificamente que serão resolvidas por nós aqui com vocês, tá bom? O texto diz o seguinte, ó: todos os meses, cientistas fazem novas descobertas que avançam nossa compreensão sobre as causas e os impactos das mudanças climáticas. As pesquisas nos dão uma noção mais clara das ameaças que já enfrentamos e apontam o que ainda está por vir. Se não reduzirmos as emissões em um ritmo mais rápido, entre as várias consequências, podemos destacar o aumento da temperatura da água no Golfo do Maine, nos Estados Unidos, que tem feito as populações de tartaruga Kemp buscarem áreas ao norte, como a Baía de Cape de Cod, né? Cape Cod, no caso. Quando chegam lá, às vezes, encontram águas mais frias, que deixam em estado de letargia, um pouco mais lentas, né? O formato de gancho da baía também pode agir como armadilha para as tartarugas que tentam migrar para o sul nos meses mais frios. Pessoal, questões 51 e 52. Só para a gente reforçar aqui, para que a gente, digamos assim, não precise mais voltar para o texto, para ficar uma coisa mais dinâmica, tá? A questão 51 especificamente fala a respeito do grande problema climático, o grande problema ambiental que está acontecendo aqui, né? Então, a gente fala de mudanças climáticas no planeta aqui no texto, ó, tem mudanças climáticas sendo citadas no texto. Vou chamar a atenção de vocês também, ó, para o aumento da temperatura da água. Isso tem muito a ver, tá, gente, com intensificação do efeito estufa, aquecimento global, tá? Então a gente vai usar essa ideia de aquecimento global, de mudanças climáticas que estão acontecendo por conta das emissões que têm que ser reduzidas, né, que o texto sugere isso. Para fazer a questão 51, a gente vai associar especificamente aquecimento global à ideia, tá? Para a questão 52, pessoal, só para dar uma reforçada aqui para vocês, para a gente não precisar mais voltar nesse slide, tá? A questão fala sobre os animais que são citados no texto. Em destaque aqui, pessoal, os animais citados no texto são as tartarugas de Kemp, tá? Então, a questão 51 vai falar sobre o problema ambiental relacionado e a questão 52 vai falar sobre as tartarugas. Vamos aos poucos, né? Vamos primeiro para a questão de número 51. Ela diz assim: dentre os fatores que contribuem diretamente para a intensificação do fenômeno climático citado no texto. Gente, é a intensificação do efeito estufa. Isso é aquecimento global. Eu iria buscar, em especial, alguma proposição que falasse sobre a emissão de gases estufa, algum fator que favorecesse o aumento da quantidade de gases estufa na atmosfera. Quais gases a gente poderia citar aqui? Deixa eu até colocar aqui para vocês com a minha canetinha. Quais gases a gente poderia citar aqui que são gases que atuam como gás estufa na atmosfera? Ó. Aumento do CO2 favorece a intensificação do efeito estufa. Aumento do metano, que é o CH4,
Favorece intensificação do efeito estufa. Algum fator que favoreça aumento da quantidade de CFC, porque o CFC também atua como gás estufa. Vou citar aqui os 5 mais famosos, tá? Aumento da quantidade de ozônio na atmosfera, ou até mesmo o aumento na concentração de N2O na atmosfera, tá? Esses são os gases que normalmente são citados como os maiores responsáveis pela intensificação do efeito estufa. Se a questão diz assim, dentre os fatores que contribuem diretamente para a intensificação do fenômeno climático, ou seja, aquecimento global, eu vou buscar alguma proposição que favoreça o aumento desses gases. Na letra A diz assim, uso exagerado de agrotóxico. Gente, o agrotóxico ele é prejudicial à população, tá? O agrotóxico ele é um veneno. Quando a população consome os vegetais, está consumindo o veneno, tá? Essa ideia de que agrotóxico é defensivo agrícola, que não faz mal, está errada, completamente incorreta. Está tentando ludibriar o leigo, né? Tentando enganar a pessoa que não conhece a respeito do assunto. Tá? Agrotóxico é veneno. Então ele vai acumular no corpo dos organismos e tende a acumular em maior quantidade nos últimos níveis tróficos. Afeta também bastante o ser humano, só que a longo prazo, tá? Você não vai conseguir perceber isso diretamente. Então, o uso exagerado de agrotóxico é algo prejudicial? É, mas não tem essa relação direta com o aquecimento global, por isso que eu estou eliminando a letra A. Letra B. Plantio de árvores em áreas urbanas. Gente, plantio de árvores faz o contrário disso aqui, ó. Diminui a concentração de CO2 porque as árvores vão fazer fotossíntese. Então, isso não tem nada de prejudicial. Letra C. O desenvolvimento de áreas de proteção ambiental. A área de proteção ambiental favorece preservação. Então, isso não vai intensificar efeito estufa. Não vai promover aquecimento global, tá? Tá muito clara aí a ideia, né? Utilização de transgênicos para potencializar a produção. Potencializar a produção não vai intensificar efeito estufa. Os transgênicos, existe uma polêmica em se utilizar ou não os transgênicos, mas na realidade não teria relação aí com aquecimento global direta, né? Desmatamento da vegetação nativa. Aí sim, tá, pessoal? Só reforçando aí para vocês, a resposta é a letra E. Se você desmata a vegetação nativa, você contribui para a intensificação do efeito estufa, porque você vai tirar aquela quantidade aquela biodiversidade toda que existia ali para favorecer só a monocultura. Se você desmata, qualquer tipo de desmatamento vai reduzir a quantidade de vegetal do local. Óbvio que depois vai haver a plantação para que ocorra uma agricultura, mas no momento que você desmata, você afeta em especial a retirada do CO2, favorecendo o aumento da concentração do CO2 na atmosfera, consequentemente promovendo a intensificação do efeito estufa. Era isso que era abordado, é isso que basicamente a questão estava pedindo, tá bom? Pessoal, vamos logo diretamente aqui para a questão de número 52, em parceria com a Universidade Tiradentes. A Isolada Biologia na Veia está aqui respondendo a prova da UNIT, Medicina, Processo Seletivo de Medicina 2021.2, tá? Isso é super importante, tá, gente? Porque com isso o aluno consegue compreender melhor as questões e ver que as questões têm uma certa lógica, têm um certo conteúdo e é um processo seletivo sério que é realizado nessa instituição, tá bom? Questão de número 52. A análise da biologia do animal em destaque no texto. Lembra que a gente destacou no texto esse animal? Qual foi o animal que a gente destacou no texto, gente? A gente destacou a tartaruga. Então é basicamente sobre tartaruga. Eu preciso que vocês lembrem que tartarugas são répteis. Répteis, né? São quelônios, tá? Então, o animal em destaque no texto é a tartaruga. Permite afirmar que ele apresenta diversas características, entre ele pode se destacar. Então, gente, questão falando a respeito de répteis. Quais são as características de répteis? Letra A diz assim: desenvolvimento embrionário ser iniciado a partir de um ovo caracterizado como telolesto. Certíssimo, ovo telolesto, é também chamado de ovo megalécito, e é típico de animais que põem ovos com casca. De segmentação meroblástica superficial. Olha onde está o erro. Tinha que ser meroblástica do tipo discoidal, tá, gente? Essa questão é uma questão bem específica, tá? Tem que lembrar disso. A meroblástica superficial é para o ovo centrolesto, que é típico de insetos.
meroblástica discoidal é que seria do telolesto. Estou eliminando letra A por conta dessa última palavra superficial. A letra B diz assim, respiração branquial. Opa, já eliminei. Répteis têm respiração do tipo pulmonar. Todos os répteis. Cuidado, tá, gente? Isso é uma pegadinha. Tartaruga, por ser aquática, né, por ser marinha, e no caso, a questão está tentando te enganar dizendo que ela tem respiração branquial. Está errada a proposição. Letra C. Presença de membrana amniótica? Sim. Os répteis, as aves e os mamíferos, eles são classificados como amniotas. Eles têm âmnio, têm córeo e têm alantoide. O ovo amniótico surgiu nos répteis, tá, gente? E isso favoreceu a conquista definitiva do ambiente terrestre a partir desse grupo, o grupo dos répteis. Surgimento do ovo com casca, né? 4 membros utilizados para o seu deslocamento, sim, gente, ó. Anfíbios, répteis, aves e mamíferos, eles são classificados como tetrápodes. Ah, gente, mas nem toda ave tem esses 4 membros de deslocamento. Gente, nem todo réptil vai ter, mas assim, eles são tetrápodes, se encaixam, mesmo que seja um pouco atrofiado ou que esteja atrofiado em seu organismo. A ideia tá certa, eu não vou descartar, não. Sistema digestório completo, sim. Finalizando com cloaca, certíssima. A cloaca é o orifício ali por onde vai ter aquele compartimento, por onde vai ter a passagem do ovo, por onde vai ter a fecundação também acontecendo, a cópula acontece por essa cloaca, é por onde saem as fezes, por onde sai a urina também dos répteis. Resposta certa é a letra C. Mas calma aí, a gente não vai parar só na letra C, não. Vou citar para vocês aqui qual é o erro de cada uma das outras duas proposições, letra D e letra E. Vamos achar o erro comigo de cada uma? Desenvolvimento de todos os anexos embrionários, joia, gostei até aí. Durante seu desenvolvimento de um coração tetracavitário, pessoal, coração tetracavitário até que a gente encontra nos répteis, mas a gente não encontra em tartarugas. Coração tetracavitário a gente encontra nos répteis crocodilianos. Os outros répteis, eles têm 2 átrios e um ventrículo. Então, o coração tricavitário, esse é o erro. Por conta disso aqui, isso faz com que a circulação não seja completa. Ela é uma circulação incompleta, porque acontece mistura de sangue venoso e arterial dentro desse ventrículo único, tá bom? Potencial ectotérmico, realmente ele é ectotérmico, varia a temperatura de acordo com a temperatura do ambiente. Isso é típico de répteis, de anfíbios e de peixes, não de aves, não de mamíferos, né? Motivo pelo qual são chamados de animais de sangue frio. Beleza, sangue frio. E de serem capazes de viver em regiões muito frias, como nos polos. Gente, os polos não são as regiões onde nós vamos encontrar bem distribuídos os répteis. Os répteis são muito adaptados a ambientes mais quentes, ambientes com menor disponibilidade de água, não são típicos assim de regiões polares, tá? Então, embora o ectotérmio esteja certo, né, embora o sangue frio esteja certo, muitos répteis buscam um calor do sol para poder aquecer esse sangue e eles não são típicos aí dessas regiões polares. Então, só confirmando para vocês, tá, gente? Resposta certa da questão de número 52, processo seletivo vestibular unificado, Unite Medicina 2021.2, resposta certa, letra C. Essa daqui que a gente marcou para vocês, tá bom? Então, gente, nós somos da Isolada Biologia na Veia, eu sou o professor Jean Brito e estamos respondendo a prova da Unite em parceria, né, com essa instituição, a Universidade de Tiradentes, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima questão.